A agência de notícias Bloomberg, das mais prestigiadas do mundo, revelou hoje um plano surpresa do presidente Trump de acabar com a guerra da Ucrânia. A gente conhece muito bem esses gestos espetaculosos do Trump, mas ele tem algum crédito por causa de sua administração anterior, que acabou com o conflito no Afeganistão, trazendo as tropas dos americanos daquele país para o território nacional, e depois também fazendo o mesmo com o Iraque. Então ele merece algum crédito no que diz respeito à guerra da Rússia com a Ucrânia. Vejamos primeiramente o que diz esta notícia da Folha de São Paulo, reproduzindo o material da agência Reuters, outra grande agência de notícias mundial. Trump diz que falou com Putin sobre a proposta de fim da guerra na Ucrânia. Conversa é a primeira direta conhecida entre Putin e um presidente dos Estados Unidos desde o início de 2022. Olha aí quantos anos vão aí, né? Então, lá embaixo está as notícias da Bloomberg, dizendo que Trump pode estar preparando um anúncio surpresa de sua proposta de paz, ao estilo do caso de Gaza. A gente se lembra que no final, aí nos últimos dias, nos estertores da administração de Joe Biden, e já em combinação com o Trump, ou até com a determinação dele, foi resolvida. Foi atacada essa questão de Gaza e logo se chegou àquele cessar-fogo que vigora ainda aos trancos e barrancos até hoje. Não há detalhes do que seria dito, mas o lugar e o porta-voz estariam definidos, diz aqui a notícia do Bloomberg, sem especificar exatamente do que se trata isso. Então nós vamos aqui dar mais detalhes dessa notícia, porque tudo conduz a essa, pelo menos, retirar do limbo, da pasmaceira em que se encontra essa questão da guerra da Ucrânia, que continua ali, apesar de não estar em destaque no noticiário, continua ali cada vez mais sangrenta. Em uma entrevista na sexta-feira, a bordo do avião presidencial Air Force One, Donald Trump disse ao New York Post, que é um outro jornal tradicional dos Estados Unidos, que era, entre aspas, melhor não dizer quantas vezes ele e o Putin haviam conversado. Ele, Putin, quer ver as pessoas pararem de morrer, disse Trump ao jornal. Essas comunicações são conduzidas por diferentes canais. Isso foi como reagiu o principal porta-voz do presidente Putin no Kremlin, o Peskov, o Dmitry Peskov, quando questionado pela agência TASS para falar sobre a publicação do New York Post. Eu, pessoalmente, posso não saber de algo, não estar ciente de algo, portanto, neste caso, não posso confirmar nem negar. Se safou ali o porta-voz, não querendo, mas ao mesmo tempo aqui, pelo que ele diz, praticamente confirmando esses contatos de Trump com Putin. Depois de passar a campanha e o tempo como presidente eleito, dando sinais inequívocos de que apoiaria a posição russa na disputa com o vizinho, invadido por Putin em 2022, Trump passou a falar mais grosso nos últimos dias, citando até mais sanções contra Moscou e seus aliados.
O Kremlin não mordeu a isca e manteve a disposição de conversa, falando abertamente que acreditava estar diante de bravata, ou seja, aqueles velhos factóides do Trump, que nem sempre se concretizam. Já o presidente Zelensky da Ucrânia, muito ressabiado com essas conversações, da qual ele não faz parte, nem os principais líderes da Europa, seria ali uma decisão quase que pessoal do Trump. O Trump tem muita ascendência sobre seus assessores, inclusive os países assessores dos Estados Unidos, que é praticamente toda a União Europeia, à exceção da Rússia, que faz parte da Europa, mas não da União Europeia, mas que tem ali soberania e autonomia garantidas pela resistência do Putin. Então, em entrevista transmitida neste domingo, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o plano de Donald Trump deve também dar garantias que não haverá mais agressões da Rússia à Ucrânia. Zelensky disse que a Ucrânia não quer repetir a experiência de acordos de paz e conversas que não produziram resultados nos anos que antecederam a invasão em fevereiro, quer dizer, a invasão do país, em fevereiro de 2022. Um conflito congelado levará a mais agressões repetidamente, disse Zelensky. Este especialista aqui em geopolítica e ouvido pelas principais canais de televisão do Brasil, ele deu uma entrevista interessante a respeito dessas negociações sobre o fim da guerra da Ucrânia. Ele vai para a terceira semana de poder. Ele dizendo que o Trump, que prometeu resolver o problema da guerra na primeira hora, no primeiro dia de seu governo, já está na terceira semana de governo. E a guerra da Ucrânia está acontecendo no formato que a gente já conhece. E esse formato é bastante preocupante para o Ocidente. Em outras palavras, as tropas russas avançam bastante na Ucrânia, não? Então ele diz que a Rússia tem avançado bastante ali em território, tomando o território da Ucrânia. Eles já cruzaram o rio de Priv, eles já estão na prática avançando para ocupar toda a Donetsk. É isso que está em jogo. Se demorar muito tempo para essa negociação, vamos falar literalmente, o preço de Putin vai subir. Essa é a pressa. Bom, mas e aquela promessa que no dia seguinte acabava a guerra? Trump está de alguma forma percebendo a dificuldade para operacionalizar esse processo. O preço de Putin pode estar subindo. Olha, veja o que aconteceu na semana passada. Ele fez uma ameaça de sanções à Rússia, exatamente para que a guerra terminasse rapidamente. O que aconteceu é que a Rússia não mordeu a isca. Então, o Putin não foi naquela do factoide do Trump e continuou avançando lá na guerra da Ucrânia. O que significa que, como qualquer que se coloque no lugar desses players, desses atores políticos e militares, eles sabem muito bem que se chegar a uma conversação de paz, não estiver numa posição de força, ele será prejudicado. No caso, o Putin da Rússia. A Rússia continua avançando na cena de combate. É isto que está ocorrendo. De alguma forma, Trump agora está correndo atrás da iniciativa dos russos. Quem tem a iniciativa é os russos. Isso vai ter preço.